Abre comigo, por favor, em Gênesis 22, a partir do versículo 1. Eu vou ler na NVI. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quem pôs Abraão à prova? Ah, não foi o diabo, não? Perguntar de novo para vocês ficarem bem fixos. Quem pôs Abraão à prova? Foi Deus, foi God. Passando algum tempo, Rafaela me lembra em nunca mais tomar monstro antes de pregar. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão! Ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Meu Deus, que sofrimento. Toma teu filho, teu único filho, aquele que tu ama, aquele que você... não é qualquer coisa, eu quero ter o melhor. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Fala comigo, voltaremos. Aleluia. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as suas próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão! Abraão! Sim, aqui estou eu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho, aleluia. Abraão chamou aquele lugar de... Vamos? Abraão chamou aquele lugar de... O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por cada vida aqui representada. Pai, estamos aqui consagrando a nossa vida, os nossos dias. Estamos no melhor lugar, na hora certa. Te adorando, te exaltando. Que não venha eu a falar, mas que o teu Espírito Santo venha a falar através da minha vida. Assim eu te peço, meu Deus, eu repreendo agora ao longo dessa semana cada plano do maligno, cada seta, cada doença, Senhor. Que o Senhor venha prover tudo que nós precisamos para cumprir o teu propósito e a tua promessa. Assim eu oro, assim eu profetizo, assim eu declaro, e só quem crê diz amém bem alto. Eu amo essa palavra. Eu digo sempre que dá para fazer um livro. E aqui começa com algo que sempre me chama a atenção. Deus coloca Abraão à prova. O primeiro versículo que nós lemos fala o seguinte: que Deus provou Abraão. Deus leva Abraão para ser provado. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não tenta. A Bíblia chama Satanás de o tentador. Quem tenta é o diabo. Então, a tentação não vem de Deus, a tentação não provém de Deus. A tentação vem do diabo. Deus não tenta. Tentação vem do diabo, mas quem prova é Deus. Quando o diabo te tenta, ele quer te afastar de Deus. Mas quando Deus te prova, ele tem um objetivo: te aproximar dele. Por isso que a aprovação vem de Deus. Porque a aprovação vai testar o seu coração. E a tentação vem do diabo, porque a tentação vai te levar para mais longe de Deus. A tentação vem para te derrubar.
Mas a provação vem para te levantar para um propósito, para um chamado, para a promessa. A tentação vem para te afastar de Deus, mas a provação vem para te aproximar dele. A tentação vem para expor a sua fraqueza, para que você venha cair. Mas a provação, ela vai transformar a sua fraqueza em força em Cristo Jesus. A provação, ela expõe sim onde você está fraco, mas Deus usa a sua fraqueza. Ele vai usar, Ele vai transformar a sua fraqueza em força. Então, a tentação, ela quer extrair o pior de você. Mas a provação quer extrair o melhor de você. A provação não só quer extrair o melhor de você, mas ela esse ano vai extrair o que há de melhor dentro de você. A provação vem para um objetivo único: te aproximar de Deus, te fortalecer, te amadurecer, e vem para extrair o melhor de Deus. A tentação vem para te destruir, mas a provação vem para construir algo eterno na sua vida, na sua casa, na sua família. A tentação vem para te afastar do propósito, se caso você caia. Mas a provação vem para te aproximar dos planos, dos sonhos e daquilo que Deus tem para você. Então, irmão, irmã, se você está sendo provado e provada, dá glória, porque isso significa que Deus está te levando para um nível maior do que aquilo que você um dia pensou, imaginou ou projetou sobre a sua vida. Aleluia. Então, a aprovação vem de Deus, não vem de Satanás. Tem desertos que você está passando que você não deveria chamar de provação, deveria chamar de consequência, porque isso é simplesmente porque você decidiu desobedecer a Deus. Então não é uma provação, é uma consequência da sua desobediência. Se você está hoje em um deserto, em um lugar de consequência do seu pecado, eu não estou falando sobre isso. Isso é arrependimento, isso é retorno para os braços do Senhor. Hoje eu quero falar sobre uma provação que Deus nos coloca. Que Deus nos leva mesmo quando nós estamos sendo fiéis. Então, a tentação, ela vem para te parar, mas a provação, ela vem para te reposicionar. A tentação não prova que você não tem potencial. Ela prova que, na verdade, você pode suportar tudo em Cristo Jesus. Gente, ano passado eu achei que eu ia morrer. Eu achei que o luto que eu passei ia me derrubar. Eu achei que eu não ia mais conseguir me levantar. Mas a provação, na verdade, ela vem para nos mostrar, no fim, que nós temos uma força que nós não sabíamos que nós tínhamos. Porque eu achava que eu não ia mais me levantar. Mas olha onde eu estou. Hoje, dia 12, 14, é isso mesmo. Dia 14 de janeiro de 2026, pregando a palavra de Deus firme e forte. Porque a aprovação, aquela aprovação que eu achava que ia me derrubar, na verdade só me levou para a mais próxima de Cristo Jesus. Então, na verdade, para e pensa. Quem seria você se você não estivesse sido provado no passado? Pare e pense, quem seria você sem as provações da vida? Pare e pense. Na verdade, foram essas provações que revelaram uma capacidade que você nem imaginava que tinha. Foram essas provações que te amadureceram, que te fortaleceram. Então pare e pense, quem seria você se não fosse pelas provações que você passou ao longo da sua vida? Na verdade, as provações só te mostraram, só te revelaram uma força, uma maturidade, uma capacitação que você nem sabia que tinha. Mas agora, porque Deus te levou para ser provado e provada, hoje você está onde está. Quem seríamos, Natália e Felipe? Quem seriam Natália e Felipe se não tivessem sido provados em 2021? Eu não estaria vivendo meu chamado, Felipe não estaria com a ProConnect hoje. Mas foi por causa daquele ano, onde tudo que nós investimos dava errado. Por causa desse ano, o Senhor nos empurrou sem que a gente notasse ou percebesse para tudo que nós estamos vivendo hoje.
Então, por isso que eu falo sempre, na provação dá glória, na provação profetiza, porque na verdade Deus está te empurrando para o melhor dele. A Bíblia fala que o plano dele é perfeito, a Bíblia fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, se Deus te permitiu que você estivesse sendo provado e provada, então é porque Ele quer te levar a um nível maior. E eu amo que aqui a Bíblia fala que quem levou Abraão para ser provado foi Deus. Só que aqui no início fala, depois destas coisas, aqui na Bíblia, Gênesis 22, versículo 1. Passado algum tempo, em outras versões falam, depois dessas coisas, levou Deus Abraão para ser provado. Depois de que coisas? Aqui está falando da própria fidelidade de Abraão. Sabia que quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, eu preguei isso tem o quê? Umas 3 semanas. Preguei sobre o pai de Abraão. Quando Deus chama Abraão para sair, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Abraão tinha 75 anos. Gente, se nós perguntássemos a Abraão com 75 anos de idade, quais seriam os planos dele, naquele auge, naquela idade, seria tudo, menos sair do conforto da sua casa e menos sair do seu território. Estava tudo muito bom, o pai dele vivo. O pai dele estava vivo, ele estava com seu sobrinho, ele não tinha filhos ainda, mas já tinha esposa. Estava tudo ok, ele estava no conforto. 75 anos, Deus fala, Abraão, sai. Agora Deus promete algo para Abraão. Deus fala, Abraão, eu vou te dar uma terra e um povo. É como se Deus falasse, Abraão, foca aqui. Eu vou te dar uma terra e um povo. Só que, para que você tenha essa nova terra, você tem que deixar esse território. Só que para que você tenha esse novo povo, você tem que deixar o seu povo. Sabia que tem lugares que Deus sabe que aquele lugar está limitando o agir dele sobre a sua vida? Não parece. Mas Ur dos Caldeus, onde Abraão estava, era um ambiente politeísta, de vários deuses. Inclusive o pai de Abraão, Terá, ele fabricava ídolos. Então, lógico que aquele ambiente, aquele local onde Abraão estava inserido não tinha nada a ver com o propósito dele. Não é porque é tua família, não é porque são teus amigos que tem algo a ver com o teu propósito. Deus muitas vezes está falando, sai, larga, porque se você não largar, isso vai acabar com o teu emocional. Se você não sair, isso vai acabar com o teu espiritual. Se você não sair, é capaz de acabar até com o teu físico. Enquanto você não decidir deixar rodas de conversas, ambientes, lugares, e aqui eu não estou falando de cônjuge. Não, é para ser, para ir aliança. Às vezes acorda atribulado, né? Dá uma vontade de ir embora. Eu digo sempre que casamento só se precisa de 2 coisas: beleza e paciência. Meu pai não está aqui, mas às vezes baixa o espírito do meu pai. Tá tudo bem teu casamento? Beleza. Tá tudo mal? Paciência. Feche os olhos e vai. Vai na fé, você que escolheu, a culpa é tua. Agora vai até o finalzinho. No meu caso, eu prometi até o céu. Né? Então, ó. Então, inclusive, abre parênteses. Meninas, por favor, aprendam a pedir. Aprendam a pedir para Deus. Ah, porque, Senhor, eu quero um homem bonito, inteligente. Minha filha, pare só no homem mesmo. Porque os dois. Aí para complicar, fala, Senhor, eu quero um homem bonito, inteligente, que faça academia, forte. Senhor, eu quero um cara assim, bem. Opa, eu quero aquele cara. O problema, irmãs, é que esses caras geralmente estão atrás de outros caras. Tá difícil. Hoje em dia, meu irmão, quem tiver o seu... É por isso que Apocalipse está assim.
Guarda bem o teu coroa. Guarda, irmã, guarda. Que está quase, né? A safra está quase acabando assim, né? Daqui a pouco só tem Eva e Ivo, né? Tá cada dia mais. Quem casou, casou. Quem não casou, tá repreendido. Vai casar. O meu Deus precisou tirar de Londres. Então, se o seu Deus tira, nem que seja da China. Porque Londres está muito perto agora, né? Tá mais, agora Deus tem que procurar lá na China. Um chinesinho, arigatô para você. A Bíblia fala, segundo as crônicas, que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um homem. Tá difícil, irmã. Guarda o que tu tens, você que casou, viu? Guarda bem guardadinho. Dá muito elogio para esse homem. Cadê os homens? Dá glória a Deus, irmãos. Faz esses homens muito felizes, pelo amor de Deus, minhas irmãs. Né? Pelo amor de Deus. Então, Abraão, aqui, ele teve que sair da sua terra, da sua parentela, para ir para um lugar onde ele não viu. Onde ele não sabia. Ele sai às cegas. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. Todo avanço requer de você uma saída. Antes de ter um vai, tem um sai. Deus não fala vai antes de falar sai. Primeiro é sai do ambiente que te limita. Sai de um povo que está cauterizando a tua fé. E vai para um lugar que enquanto você caminha comigo em obediência, eu vou te mostrando. Eu vou te guiando. Eu vou te dando clareza. Então, mais importante não é saber o caminho. O mais importante é saber quem caminha com você. É o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. E se Ele estar contigo, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Se Ele mandou você sair, apenas sai. O que mais me anima é que quando Abraão escuta de Deus, Abraão, sai. A Bíblia fala logo depois, e Abraão saiu. A Bíblia não fala, e Abraão questionou. A Bíblia não fala, e Abraão ficou alguns dias. A Bíblia não fala, e Abraão foi jejuar para saber. A Bíblia não fala, e Abraão ficou murmurando. Não, e Abraão sai. É como se Deus falasse, Abraão, cumpre princípios, que enquanto você cumpre princípios, eu vou cumprindo as promessas que eu tenho para você, mesmo em meio às provações da tua vida. Aqui Abraão estava sendo provado, sabia? Porque não tem como Deus te levar ao lugar onde Ele desejou e projetou para a sua vida, se você não teve coragem nem de sair. Não tem como. É enquanto você caminha debaixo de uma obediência, Deus vai te levando ao lugar que Ele projetou para você. Talvez você está começando esse ano sem ter clareza de onde Deus vai te levar. Mas de uma coisa eu sei, meu irmão e minha irmã. Se Deus está com você, se está obedecendo, enquanto você caminha, nada te faltará. Enquanto você caminha, Ele vai te direcionando, Ele vai te dando clareza. Então, mais importante de saber o caminho é você entender quem está caminhando com você. E se é Ele, nada vai te faltar. Quantos podem dar glória a Deus? Agora, Deus fala, Abraão, eu vou te levar para Canaã. Uma terra que mana leite e mel. Só que a Bíblia fala que quando Abraão chega em Canaã, Abraão vai saindo, vai. E Deus vai indo, vai obedecendo, só vai. Ele chega em Canaã. A terra que mana leite e mel. Só que a Bíblia fala que quando Abraão chega na terra que mana leite e mel, a Bíblia fala o seguinte: e havia fome na terra. Ai, por que Deus faz isso?
Deus fala, Abraão, eu vou te levar para um lugar onde tem comida de sobra. Eu vou te levar para um lugar onde você vai ver provisão, vai ver a minha mão. Aí Abraão chega e tem fome na terra. E aí Abraão se desespera. Abraão, amigo de Deus, o pai da fé. Imagine eu e você. E a Bíblia fala que Abraão se desesperou, né? E desceu para o Egito. Sabe o que é fracasso? Fracasso é você tentar ter sucesso em um lugar onde Deus não te chamou para estar. Deus não mandou Abraão ir para o Egito, ele simplesmente foi. E foi lá onde ele quase foi morto, porque ele teve que mentir que Sara era sua irmã. E quase ele foi morto por causa disso. Quase o propósito dele morre. Ele teve que se arrepender e voltar. Foi lá onde ele compra, por exemplo, Agar. E Agar se torna ali, né, a mãe de Ismael depois. Tudo fruto de uma decisão que Deus falou. Tudo fruto de uma decisão, na verdade, que Deus não participou. Às vezes você colhe coisas na sua vida não porque Deus quer, mas porque você decidiu sair do lugar onde Deus nunca mandou você sair e foi para um lugar onde Deus nunca mandou você ir. Tem muita gente que Deus fala, vai e você fica. E Deus outras vezes fala, fica e você vai. E você quer colher o quê? Abraão desceu para o Egito. Egito era um lugar, meu Deus do céu, de escravidão, de adoração. E aí, graças a Deus, que nunca desiste de nós, ele tem a oportunidade de se arrepender e voltar para Canaã. Por quê? Ele logo depois ouviu que lá em Canaã voltou a ter fartura. E aí ele volta, depois de ter aprendido com os seus próprios erros. Grava isso. Fracasso é você tentar ter sucesso em um lugar onde Deus nunca te chamou para estar. Nunca. Então, Abraão, por medo, né, de não ver a prosperidade, ele vai para um lugar onde Deus não mandou ele ir. Outra coisa. Quem quer vencer na aprovação, dá glória a Deus. Deus não pede qualquer coisa para nós. Deus fala, Abraão. Deus não pede Ismael. Já parou para pensar nisso? Interessante. Deus fala, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Mas tinha Ismael. Sabe por quê? Ismael nunca fez parte do propósito. Nunca. É por isso que até hoje tem guerra. Por causa de Ismael. Da desobediência de Abraão. Quando você escolhe se apressar, quando você escolhe desobedecer, não é Isaac que nasce, é Ismael. E Ismael é causador de guerras. Ismael é causador de tribulações. Por causa da nossa desobediência. Então, quando Deus pede algo para Abraão, no meio da aprovação, não é qualquer coisa. Abraão, me dá o seu melhor. Me dá Isaac, teu filho, teu único filho. O filho ao qual você ama. Gente, não parece ruindade? Não bastou pedir. Deus vai até... Abraão, me dá teu filho. Teu único filho. Aquele que eu sei que você ama muito. Quer vencer no meio da aprovação? Entregue seu melhor. Nosso problema é que no meio da aprovação, a gente faz de qualquer jeito, entrega de qualquer jeito, porque ele está na aprovação. A gente entrega murmurando, a gente vai murmurando, a gente vai reclamando, a gente não entrega o nosso melhor para Deus. A gente vem para um culto como esse, olhando o que nos falta. A gente vem para um culto como esse e não entrega, só quer receber de Deus. Só quer receber uma nova vida, bênção, algo novo, prosperidade. Deus está falando, não. Aqui não é lugar onde você só recebe, aqui é o lugar onde principalmente você entrega.
Já falei, eu não sei o que tem sido pregado em outras igrejas do Brasil, Newton. Mas aqui a gente prega Bíblia, palavra, renúncia, sacrifício e amor ao Senhor. Se quer ouvir coisa que amansa teu ego, tá cheio de igreja aí. Aqui não. Aqui eu prego a palavra. Aqui só sobe nesse púlpito quem prega a Bíblia. E Bíblia é renúncia, é entrega, é sacrifício. Abraão venceu no meio da prova. Mas ele primeiro teve que entregar. Entregar. Quer promessa? Entregue. Salmos fala o seguinte: entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o resto, e o mais ele fará. Passo 1, não é primeiro peça. Primeiro vá para a igreja e peça. E Deus, você vai ver Deus fazer. E você vai ver Deus prover. Não, primeiro entrega. Cadê os glória a Deus? Primeiro entrega. Entrega, confia nele. Aí a Bíblia termina, salmista. E o mais ele fará. Deus, ele não dá de acordo com aquilo que você deu. Deus sempre dá para transbordar. Deus não enche, Deus transborda. Deus não soma, Deus multiplica. Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Então, se você quer vencer no meio da aprovação, entregue o seu melhor. 2021, quando nós estávamos passando pela nossa pior provação, o meu pai sentou com a gente. Lá no chimarrão, nunca esqueço. A gente tinha uma como é que se diz? Uma poupança. Já falei que algumas vezes, Felipe, o ex-sócio dele deu um chute na bunda dele. Deixou ele sem nada. Nós tentamos ainda entrar com um advogado. Deus falou, não. Decida, ou confia na justiça de homens ou na minha. Estou falando de algo que ele falou específico conosco. Em outras situações, nós colocamos advogados para rever algumas coisas. Mas nessa situação específica, que a injustiça foi tanta, que meu marido, ele tem um coração muito bom. Muito bom. Eu desconheço. Deus falou, nessa situação específica, não estou dizendo que você sempre deva recorrer à justiça apenas de Deus, em meios aí da sua vida. Às vezes Deus te pede isso, às vezes não. Às vezes Deus fala, não recorra a advogados. Como nossa empresa tem advogados. Mas nessa situação específica, Deus disse, eu permiti, eu estou no controle, decidam ou a justiça dos homens ou a minha justiça. Nós tiramos o advogado, já tínhamos pagado quase 10 mil para o advogado. Decidimos ouvir a Deus. Hoje, 2026, nós nunca estivemos tão bem na empresa como nós estamos hoje. Pastora, e a outra pessoa? Não sei, não quero saber. E eu não tenho raiva de quem sabe, mas também não quero saber da parte deles. Mas uma coisa eu sei. Daqui do lado de cá, Deus fez acontecer e Deus proveu. E para nós, isso bastou. Confiar em Deus, bastou. E estamos aqui. Depois disso, foi através disso que Deus me levou para as nações. Só ano passado eu pisei em 3 nações. Esse ano eu piso em no mínimo 5. Amém? Porque desde criança eu tenho promessa. Uma pessoa que era gaga, uma pessoa que falava em 2x, uma pessoa que era extremamente tímida. Acreditem, eu era extremamente tímida. Não parece. É só para que todos vejam e saibam que nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Deus. Amém? Nunca foi sobre as minhas limitações, sempre foi sobre Deus. Inclusive, olha para mim. Sara era estéril. Fala comigo, estéril. A vida de Abraão por si só era um milagre. Agora imagina, com 90 anos, Sara engravida. Gente, que coisinha fofinha não deveria ser uma senhorinha de 90 anos com um buchão. Eu queria ver.
Queria muito ver como era. Devia ser muito fofinho. Por onde ela andava. Eu amo que Sara, Abraão tinha uma mulher estéril. Isaac teve uma esposa estéril. Jacó teve uma esposa estéril. As 3 gerações juntas. Teve mulheres estéreis e que tiveram filhos. Deus usa 3 mulheres improváveis para falar que aquilo que é a nossa limitação, para Ele é apenas palco para revelar a glória dEle. Glória a Deus! Pode aplaudir mais alto se for para Jesus. Abraão e Sara teve Isaac. Isaac e Rebeca teve Jacó. Jacó e Raquel tiveram José. 3 mulheres estéreis que tiveram 3 nações. Não tiveram 3 filhos, geraram nações. Porque quando Deus quer fazer, olha para mim, quando a obra é maior do que você, a glória nunca será sua. Para que todos vejam e saibam que só pode ter sido. Então é por isso que todas as vezes que Deus decide fazer algo nas nossas vidas, nos entregar uma promessa, sempre será maior do que nós. Porque quando a glória é maior do que nós, quando a obra é maior do que nós, todos saberão que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre... Sempre foi sobre Deus. Eu não tinha condição nenhuma de estar aqui hoje. Eu olhava para mim, tia Simone cresceu comigo. Eita, tia, revelei tua idade, me perdoe. Ela me viu crescer. Às vezes eu encontro aqui, até Catiúcia, ela falou esses dias para mim, meu Deus, pastor, eu lhe vi não sei quantos, mas Catiúcia, ela é nova. É nova. Não, tia Simone, você não é velha não, meu Deus. Estou só me complicando. É porque a tia Simone tem uma filha também da minha idade, né? Mas ela corre, minha gente, corre virado no trem aí, nas corridas aqui de Juazeiro. Eu vou chegar lá, viu, tia? Eu vou chegar lá. Às vezes eu encontro aqui o pessoal na igreja, o pessoal olha para mim e fala, meu Deus, nem parece a mesma Natália que nós vimos crescer. E eu sempre falo, é para que todos vejam e saibam que nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre Deus. É por isso que Deus vai prover na tua vida, para que todos vejam e saibam que nunca foi sobre você. Sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre Deus. Mas se nós queremos vencer a provação, a gente primeiro precisa entregar o nosso melhor. Fazer com excelência. A Bíblia fala que Abraão acorda de madrugada, arruma tudo muito arrumadinho. Vai com Isaac, tudo muito ajeitadinho. Tudo muito bem organizado. Então aprenda a fazer as coisas da forma certa. Não basta fazer, tem que fazer com excelência. Para Deus é assim. A segunda coisa que Abraão fez para vencer na provação, ele profetiza. Aliás, o tempo todo a jornada de vida de Abraão era declaração de fé. Antes de Abraão ter filho, Deus o batizou. Antes era Abrão. Agora tu serás Abraão, que significa pai de multidões. Pai de... Eu dei a cola, gente. Pai de multidões. Em outras versões fala nações. Então, imagina Abraão chegando em Canaã, e a galera perguntando para ele, como é teu nome? E em hebraico ele falava literalmente, meu nome é pai de multidões. Tu tem filho? Não, não tenho nenhum. Gente, como é louco servir a Deus. Ele poderia muito bem ter vergonha neutra e falar assim,
Deixa eu ver, não. Como ainda não tenho um filho, eu não vou profetizar. Como ainda não tenho, eu vou dizer, é Abrão. Não é Abraão, não, é Abrão. Ele poderia muito bem se resguardar, não sou vergonha, não. Mas ele prefere profetizar. Meu nome é pai de multidões. Tem filhos? Não tenho, mas eu sirvo a um Deus que me prometeu. Eu sirvo a um Deus que vai me dar. Eu sirvo a um Deus que vai fazer algo novo na minha vida. Qual é o teu sonho? Não desista. Profetiza. Quer vencer a provação? Abraão vira para Isaac e quando Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Pai, e aí, como é que vai ser? Ele fala, nós vamos subir e nós voltaremos. Fala comigo, voltaremos. Ele declara o tempo. Pai, Deus proverá e nós voltaremos. Em Hebreus fala que Abraão cria de todo o coração que Deus era capaz de ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ele não larga a mão da tua promessa. Ele fala, Deus me deu uma promessa. Serei pai de nações através da minha promessa de Isaac. Então eu não sei o que Deus vai fazer. Mas de uma coisa eu sei. Ele vai fazer algo. E nós voltaremos. Ei, tu não vai perder a tua promessa. Tu vai voltar com ela. Voltaremos. No meio da provação, quer vencer? Começa a profetizar, para de murmurar. Não foi Deus que te deu a promessa? Não foi Ele que te fez a promessa? Apenas profetiza. Eu amo, Irla, que quando o Senhor leva Ezequiel a uma visão, e Ezequiel vê um vale de ossos sequíssimos. Nós que apelidamos de ossos secos, no hebraico está sequíssimos. É como se ali no hebraico está dizendo o seguinte, estava tão seco, fazia tanto tempo que tinha morrido, que um toque transformava em pó. Se tocar, não precisava pisar, se tocasse, transformava em pó. Deus leva Ezequiel a essa visão. Deus que leva, não foi Satanás. Deus o levou a um vale de ossos sequíssimos, onde não tinha mais jeito nem de forma nenhuma. Ezequiel, pode esses ossos sequíssimos voltarem a viver? O que mais impressiona é que Ezequiel, ele não afirma o que ele vê. Ele não fala, Senhor, pela minha perspectiva humana, olha Deus, pelos meus olhos é impossível. O Senhor me perguntou, estou devolvendo a resposta aqui, por aquilo que eu estou vendo. Como é que Ezequiel responde, igreja? Senhor, tu sabes. Ezequiel não perde o tempo dele falando aquilo que ele vê. Ele devolve ao Deus que tem visão. Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Deus começa a falar para Ezequiel. Deus começa a falar. Aí Deus fala agora, Ezequiel, então profetiza. Deus não fala, Ezequiel, então você apenas fale o que você vê, Ezequiel. Não, Deus fala. E a Bíblia fala que Ezequiel, ele fala as mesmas coisas que Deus falou. Ele repete as mesmas coisas que Deus falou. Ezequiel então profetiza. Ele começa a profetizar tudo que Deus disse. Porque quem está no meio da provação não fala aquilo que vê, fala aquilo que Deus disse. Fala aquilo que Deus te falou. Onde um dia você estava talvez no seu pior deserto e você ouviu aquela voz. Você sabe das promessas que Deus te deu. Você sabe. Então no meio da provação, para de falar aquilo que você vê. Começa a falar o que Deus já disse ao seu respeito. Para de falar aquilo que tua família viveu. E daí, se a sua família viveu, o que importa é que em você algo novo vai começar. Deus nunca te perguntou como foi o teu passado. Deus nunca te perguntou de que família tu veio.
Deus nunca te perguntou se os seus pais, se só houve falência, se houve divórcio. Mas Deus um dia te disse que em você Ele quer fazer algo novo. Olha para mim, você não repetirá, não vai repetir histórias dos seus pais. Você não vai repetir histórias dos seus avós. Você não vai repetir histórias da sua ascendência. Em você Deus começa algo novo e a sua descendência viverá o que ninguém da sua família viveu. Deus não perguntou para minha mãe como era a família dela quando chamou ela. Deus não perguntou para minha mãe como eram os avós dela. Minha mãe só escutou uma voz: você não verá divórcio. Seus filhos serão plantados na casa do Senhor. E mesmo quando todo o cenário não tinha nada a ver com as promessas, tinha uma mulher de joelhos profetizando: eu sei o que eu ouvi e eu verei as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Eu não quero saber o que eu vejo, eu não quero saber de onde eu vim, mas eu sei que o Deus a qual eu sirvo me deu uma promessa, e a minha função é apenas repetir aquilo que Ele me deu por direito. Então Deus não te perguntou de onde você veio. Deus não quer saber do teu passado. Deus só está falando: só se ajoelha, chora na minha presença. Não sai da minha presença enquanto você estiver provado, sendo provada, sendo provado. Você sabe a quem você serve, e o Deus a quem você serve nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Ezequiel viu os ossos sequíssimos voltarem a viver. E a Bíblia fala que não foi um, não foi dois. A Bíblia fala que um grande exército se levantou. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Pensa numa fé. Abraão sabia: a promessa é minha. Eu vou voltar com a minha promessa. Eu não vou abrir mão da minha promessa. Eu vou lutar pela minha promessa até o fim. Então, Isaac, nós voltaremos juntos. Como? Como eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: não importa como. O que importa é que quem me prometeu vai cumprir. Não importa como, não importa o cenário, não importa a dificuldade. O que importa, meu filho, é como se Abraão falasse: meu filho, o que importa é que eu conheço a quem eu sirvo. E nós voltaremos juntos para viver a promessa. E o resto você sabe, como eu falei. Sara, estéril. Rebeca, estéril. Raquel, estéril. E todas geraram vida. Eu não sei qual é a tua esterilidade hoje. Pastora, parece que tudo que eu invisto dá errado. Eu sei o que é isso. Eu vi meu marido por diversas vezes agoniado em 2021. Mas nós sempre declaramos que nós sabíamos o Deus a qual a gente serviu, que a gente serve e que a gente sempre servirá. Então minha função não é declarar o que eu perdi. A sua função não é declarar o que ficou para trás em 2025. A sua função é declarar aquilo que virá nesse ano e nos próximos anos. Agora, para isso, fala comigo: eu entregarei. Fala mais alto, igreja: eu entregarei o meu melhor e eu profetizarei. Essa é a nossa função. É para isso que Deus nos chamou, para entregar e confiar. Pensa numa coisa difícil. É entregar e confiar. Eu estava lembrando hoje, estudando essa palavra, que eu no meu luto ali, no luto
horrível. Minha mãe pegou assim a ultrassom da minha mão. Eu lembro até hoje que minha mãe falou pra mim. Minha mãe é uma mulher muito sábia. Eu estava abraçada com a ultrassom do bebê. Minha mãe puxou a ultrassom e falou bem assim: filha, olha pra mim. Entrega essa criança. Confia que Deus vai te dar outras crianças. Mas para isso, entrega esse bebê. Entrega no reino espiritual. Você está apegada a ele, a esse bebê, a essa criança. E desde que eu entreguei, eu falei ontem para meu marido: filho, eu nunca estive tão bem e tão em paz como eu estou nesse ano. Porque eu sei que Deus vai fazer. Como Abraão fala, Deus proverá. Como? Não é minha função saber como. É função dele. Como eu não sei. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E a Bíblia fala que quando ele está prestes a matar, por 2 vezes, o Senhor fala: Abraão, Abraão, não precisa mais. Eu só queria que você conhecesse o seu coração. Deus não te prova para te matar. Deus te prova para te fortalecer. Deus te prova para você ir para um próximo nível. Eu nem terminei a história. Eu lembro até hoje, meu pai me levou para o chimarrão com o Felipe, no ano que nós fomos mais provados, igreja. Mas pode ter certeza disso. Nada entrava na conta. A gente só tirava coisas do... Ainda bem que meu marido sempre foi muito organizado com as finanças. Lá em casa nós temos 2 funções: ganhar dinheiro e gastar dinheiro. A dele é ganhar, a minha é gastar. É top essa função. Brincadeiras à parte, eu lembro até hoje, meu pai chamou a gente para almoçar. Ó, o golpe tá aí, viu? Cai quem quer. Eu lembro que nós estávamos num nível assim muito tristes. Meu pai, então, esse almoço eu queria fazer um desafio para vocês. Estávamos vindo para esse novo templo. E ele falou: então, a gente está precisando de tal coisa na igreja. E era caro, irmãos. E eu queria desafiar vocês a pagarem isso, a comprarem. Eu olhei para ele e falei: não, pai, a gente não está podendo. A gente está passando por um processo bem difícil. Mulher sempre atropela, né? E Felipe, do nada. Felipe, ok, está ofertado. Eu olhei para ele, quase que eu falei: e o leite? E a popa? Eu falei: Felipe, tá falando sério? Tá ofertado. Vou tirar da minha poupança e vou entregar a Deus. Naquele dia foi o nosso Isaac. Mas deixa eu falar algo para vocês. De lá para cá, o Senhor tem nos honrado de uma forma que a gente não entende. É assustador. Outra coisa que Deus nos pediu em 2025. Gente, meu marido, ele falava com toda a certeza da vida dele: eu vou ser tudo menos pastor. Tanto que ele fez medicina, eu fiz fisioterapia. Ai, Deus, minha gente, cuidado com aquilo que vocês falam. Pelo amor de Deus. Eu acho que se ele falasse: eu quero ser pastor, Deus fala: porra, agora tu não vai ser médico. Ô glória. Dinheirinho, né? Plantão, tal. Na conta. Meu marido tá aí, mordeu a língua e engoliu. Pastor. Mas ele dizia: tem uma coisa que eu não vou ser pastor sênior. Só auxiliador, você pastor, empresário, auxiliador. Deus, eu quero que vocês vão abrir Petrolina. E eu, ei, Felipe, ele, tô pronto. Eu falei: vai lá, meu Deus do céu, meu marido tem personalidade dupla. Ou ele a função de Felipe é me deixar louca. Ele fala: eu não vou. Aí Deus fala: tu vai? Ele: eu vou. Oxe, eu vou hoje. Quando é? E eu que estou do outro lado, que não ouviu o que ele ouviu, falo: vai pra onde? Tu me disse outro que não ia. Estamos abrir em Petrolina, não precisamos, estamos muito bem na empresa. Nós não precisamos de salário de igreja, não precisamos nada disso, mas Deus nos pediu. E se Deus nos pediu, nós vamos obedecer. Porque onde tem obediência tem bênção. Onde tem obediência tem prosperidade. Começou o ano, eu estive na minha primeira agenda de 2026.
Do nada. Uma pessoa liga pra mim. Entra no meu Instagram. Pastora, me perdoe, me passa seu celular. Aliás, ela falou, me passa o celular e o seu Pix. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Não sei nem onde é que ela mora. Aí eu entrei em contato com ela. Quando eu falei, irmã, você deve se usar. Me arrepiei toda, de Deus demais. Mas eu pensei que ela ia depositar um dinheiro razoável ali. Não conhecia ela, nunca vi na minha vida. Gente, estava aqui mexendo no Instagram. Quando caiu o dinheiro, eu falei, oi? Que eu vi que o nome do Pix era o nome da mulher que entrou em contato comigo. Eu falei, rapaz, essa mulher vende o quê? Deixa eu ver qual é o empreendimento dela aqui. Não pedi, nunca pedi. Eu só estou com o Felipe em completa obediência a Deus. Entregando a Deus. Felipe hoje mesmo ele ontem, de manhã, alcance petrolina lá dentro daquele forno. De tarde, treinando gente na empresa. De noite, reunião de igreja. Mais tarde de noite, reunião de igreja. Daqui a pouco, reunião do profundo, que vai ser em abril. Nós já temos uma pessoa convidada, confirmada. Olha para o dia, Jesus. Agora pode mais alto. Ele tem tempo? Não tem R$1 de tempo, coitado. Mas está trabalhando para Deus. E nós vemos o tempo todo a boa mão do Senhor fazendo infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Abraão entregou um filho, Deus entrega uma nação. Porque Deus não dá, Deus faz para transbordar. Pode ficar de pé, igreja. Agora fica de pé, dando o seu melhor glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplaude mais alto, mais alto, mais alto. Aleluia. Roupa, ganho. Isso aqui mesmo, mais uma vez. Lorena Vieira, que Deus abençoe, transborde, multiplique. Você nem quanto é sei lá, isso aqui quanto é que é. Vai lá comigo para ela ver. Com os olhos dela quanto é cada look, né? Vai lá, vai. Quando ela me chamou para ir lá, que eu olhei cada look, eu falei, rapaz, aqui vai uma geladeira certinho. Preço de uma geladeira. Ganho look. Sou patrocinada. Do nada a gente me dá sapato. Do nada já ganhei um Louis Vuitton. Tenho até pena de usar, oh meu Deus. Quebra, pai, toda mentalidade de escassez. Toda pobreza sai de mim. Ganho. As pessoas vão me dando, nunca pedi nada. E nem preciso que me deem nada. Mas eu falei para Deus, Senhor, tu sabes que eu não preciso. E Deus falou, eu não dou para quem precisa, eu me dou para quem me honra. Eu dou para quem honra. Eu dou para quem é fiel. A salvação é para todo mundo. A salvação está estendida para todos os cristãos. Todos os cristãos, crentes de verdade, obedientes. A salvação está estendida para todos aqueles que creem e obedecem ao Senhor. Agora, as bênçãos é para aqueles que entregam além daquilo que é lícito. É para aqueles que entregam além daquilo que é pedido. Quer viver o que você nunca viveu? Faça o que você nunca fez. Quer viver o que você nunca viveu? Ore como você nunca orou. Quer viver o que você nunca viveu? Jejue como você nunca jejuou. Vou iniciar essa semana de novo o livro do jejum. Já falei para Deus, se eu não engravidar até lá, né? Porque a gravidez não me permite jejuar. Eu falei para Deus, até eu engravidar, vou fazer o jejum, que é a minha meta nutróloga, né? Que eu vou estar fazendo um tratamento também para a gravidez. Até onde ela me permitir, eu quero jejuar como nunca antes. Eu quero me doar como nunca antes. Eu quero orar como nunca antes. Eu quero obedecer como nunca antes. Por quê? Porque eu mereço ou para merecer alguma coisa? Não, é porque Ele merece tudo de mim. Quantos estão felizes com aquilo que Deus vai fazer esse ano? Dá glória a Deus. Perguntar mais uma vez, quantos estão felizes com aquilo que Deus vai fazer esse ano? Dá glória a Deus. Esse é o ano de Deus vai prover. Vamos no 3 declarar isso aqui sobre 2026. Vamos no 3 declarar isso aqui sobre o seu 2023. Bora. 1, 2, 3.